Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, do 5 ao 11. Então, deixa a sua Bíblia aberta para nós meditarmos. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, nós precisamos compreender o que é que Pedro está falando aqui. Pedro, ele teve uma experiência com Jesus, todo mundo aqui acredita nisso? Pedro teve uma experiência primária com Jesus. Não foi uma coisa de ouvir falar, ele andou com Jesus. Ele foi chamado por Jesus para segui-lo. Ele foi chamado para largar as redes, larga tudo e me segue. A Bíblia diz que imediatamente ele largou tudo e foi. E a partir daquele momento começou a viver com Jesus. Pedro era perfeito? Obviamente que não. Pedro teve os momentos dele de dificuldade. Pedro fez bobagem, Pedro falou besteira, Pedro teve os seus momentos de alto e baixo. Porém, esse Pedro foi impactado pelo poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E é ele que se levanta no dia de Pentecostes para manifestar ali o dom da graça de Deus, a palavra viva no coração e na boca, estava fervilhando ali no coração de Pedro as verdades ouvidas durante 3 anos e pouco e durante também toda a sua vida, porque Pedro cita naquele sermão vários textos do Antigo Testamento. Então, ele demonstra um profundo conhecimento das Escrituras, mas ele também demonstra um profundo conhecimento da graça maravilhosa que ele encontrou em Jesus Cristo. Aí agora, irmãos, o versículo 5 é como se fosse uma transição. Nós estudamos aqui, nós meditamos no domingo, como essa obra foi feita em nosso coração, como Deus, no versículo 3 diz, pelo seu divino poder, nos doou todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então agora, nós que somos de Jesus, amém? Nós agora que pertencemos a Cristo, nós precisamos ser diligente para buscar uma novidade de vida. E aí é que está. Na teologia se usa uma expressão que é a expressão monergismo. O que seria isso? Isso fala do ato da salvação. O ato da salvação, irmãos, é um ato monergista. O que é isso, pastor? É um ato de mão única. É um ato em que Deus decide salvar. E acabou. Nós estávamos mortos e Ele nos ressuscita, Ele derrama o Espírito dEle dentro da gente, Ele coloca a fé dentro da gente, Ele abre os nossos olhos, Ele nos chama para a vida. Amém. Isso é um ato de salvação que não tem a participação do homem, até porque o homem estava morto. Como é que eu vou participar de um negócio desse? Deus decidiu me salvar. Porém, no aspecto da salvação, o salvo, ele não tem só essa experiência, ou seja, não é só o momento que Jesus chegou e salvou a gente, mas essa salvação ela precisa ser desenvolvida. Então Pedro, ele vai dizer o seguinte, olha,
Nós que fomos alcançados por esse poder, que já não somos mais dominados pelas paixões, lembra disso? No versículo 4, que já não somos mais dominados, ele nos livrou da corrupção das paixões que há no mundo. Ele também no versículo 4 vai dizer que nós agora somos participantes da natureza divina. Amém, irmãos? Você sente isso dentro de você? Que você nasceu de novo? Você sente que mudou alguma coisa dentro de você? Extraordinária? Que você já não olha mais o mundo com aquele olhar de outrora? Que você já não sente mais vontade de fazer coisas que antes você tinha vontade? Nós pecávamos por natureza, pecadores por natureza e também por obstinação. Mas agora, em Cristo, Pedro está dizendo, olha, a natureza da gente mudou. A natureza, o que é isso, pastor? Dentro de mim mudou. Eu não tenho mais vontade de fazer aquelas coisas. Pelo contrário, tem gente que ainda diz assim, eu tenho até nojo. Cara, eu vontade até de vomitar. Misericórdia, pastor, porque a gente fica repugnando com nojo das coisas que o mundo tem. Fala a verdade que não tem umas coisas que você vê passar na televisão que você diz assim, que nojo. Não sei como é que esse povo aguenta fazer um negócio desse. Por que isso? Porque a nossa natureza foi mudada, foi transformada. E agora, como nova criatura, a Bíblia está dizendo que eu preciso ser diligente. O que é uma pessoa diligente, irmãos? É uma pessoa que não é lerdo, não é lesado da cabeça. É uma pessoa atenta, é uma pessoa que toma iniciativa. O diligente é uma pessoa que não fica assim. Aí você pergunta para ele, está pensando em quê? Em nada. Meu Deus, está em alfa, né? Entrou em estado de alfa, apagou. Não, o diligente é alguém que tem sobriedade. Eu sei para onde é que eu estou indo, eu sei quem me chamou, eu sei quem me resgatou e de onde fui resgatado, eu sei qual é a obra que está operando em mim, eu sei qual é o Espírito que habita em mim. Então o diligente tem essa atitude. Então ele vai dizer o seguinte, reúna toda a sua diligência para ter práticas que exaltem a Deus. Então é sobre isso que a gente vai falar. É a obra que vai salvar a gente, irmãos? Óbvio que não. Porque se fosse a obra que ia salvar a gente, para que Jesus ia morrer daquele jeito? Era só a gente praticar as boas obras e pronto. Então não é a obra que vai salvar a gente. Mas, pastor, então por que eu tenho que praticar obras? Eu acho que quem está acostumado a me ouvir já deve estar, né, catedrático nisso aí. Por que eu preciso praticar boas coisas? Por que eu preciso obedecer mamãe e papai? Por que eu preciso fazer as coisas corretamente? Por que eu preciso obedecer princípios e valores? É para ser salvo? Não. É porque eu sou salvo. É porque eu tenho agora uma nova natureza. Eu nasci de Deus. Eu nasci de Deus. Nasci da água, nasci do Espírito. Ou seja, nasci da barriga de minha mãe, eu nasci, é o primeiro nascimento, mas eu nasci também do Espírito. E o Espírito que agora habita em mim é um Espírito que a Bíblia diz que ele tem ciúmes. É um Espírito que tem zelo. Entendeu? Não é negócio de que ele acendeu uma luzinha dentro de mim. A gente até usa essa linguagem, né, metafórica para talvez ensinar as crianças sobre o Espírito Santo. Mas quem já é adulto não está mais nessa fase de luzinha. O Espírito Santo não acende luzinha coisa nenhuma. O Espírito Santo tem hora que sacode a gente de um jeito que bota a gente deitado. Você não quer obedecer não? Toma. E aí ele sacode a gente e nos ensina o caminho da verdade. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém, irmãos? Então aqui Pedro vai dizer o seguinte, associai. O que é associar? Cada virtude que ele vai falar, cada valor do reino de Deus que ele vai falar, não estão soltos. Não é uma coisa solta. A vida cristã, ela tem completude, é um pacote, é igual o fruto do Espírito. Não tem como você abrir a boca e dizer assim, mas esse fruto aqui eu ainda não tenho. Não é assim, irmãos. O fruto, a Bíblia diz que o Senhor Jesus não nos deu o Espírito por medida.
Ele deu o Espírito Santo todo para morar dentro da gente, amém? Não é com medida, não foi uma gotinha do Espírito, foi o Espírito que veio morar dentro das nossas vidas. Então o fruto já está aí. Mas o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver. É igual o dom. Você pode pegar o dom que Deus lhe deu e enterrar, meu irmão. Ó, fica aí enterrado. Você não precisa desenvolver o dom? A mesma coisa. O fruto do Espírito precisa ser o quê? Operado, desenvolvido. Amém? Então, a primeira parte aí que ele vai dizer que devemos fazer, associar, ele vai começar no pontapé inicial. Primeiro lance do jogo, né, usando a linguagem que as crianças gostam. O primeiro lance do jogo, como é que começa a minha vida com Deus? Com fé. Fé. O texto vai dizer o que aí? Associai com a vossa fé. Ou seja, comece pela fé. Quando é que a gente, irmãos, quando é que a gente tem essa experiência de novo nascimento? Quando foi que aconteceu isso? A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir é qualquer coisa? Ouvir a palavra de Cristo. É isso que a Bíblia diz. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O que é que a Bíblia diz mais sobre fé? As crianças já sabem esse versículo de cor, que sem fé é o quê? Impossível o quê? Agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, quando é que eu começo essa vida de intimidade com Deus? Quando é que eu começo a crescer na minha vida espiritual? É no momento inicial, é a minha fé. E a Bíblia diz que essa fé não é nem minha, não é uma coisa que brotou no meu coração, não. Essa fé também é ação do Espírito Santo, é dom do Espírito Santo. O Espírito Santo agiu na minha e na sua vida. Ele operou na minha e na sua vida. A fé é a pedra fundamental do crescimento espiritual. A fé, irmãos, sem essa fé, não vai ter como as outras coisas desenvolver. Por que é que eu perdoo? Eu perdoo porque eu creio no que a Bíblia diz. Ou seja, tudo procede de fé. E a Bíblia diz que se alguma coisa não procede de fé, não é uma coisa que agrada a Deus, que vai fazer Deus ficar feliz. Então eu preciso começar no meu crescimento com Deus pela fé. Sem ela, não tem como ter virtude, não tem conhecimento, não há domínio próprio, não há nada mais. Então, o apóstolo aqui, Pedro, ele vai dizer o seguinte: vocês precisam desenvolver a salvação de vocês a partir da fé que vocês têm. Você crê de fato na palavra de Deus? Você crê de fato em Jesus Cristo? Sem essa fé não há salvação. É pela fé que sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a fé, é pela fé que a gente começa a se relacionar com Deus. A Bíblia diz que até para orar a gente precisa ter fé. Nós temos que orar com fé. A Bíblia diz: não peça nada a Deus duvidando. Não pense que o homem que pedir alguma coisa a Deus duvidando receberá. A Bíblia diz que para você se aproximar de Deus, você precisa de quê? Fé. O texto diz o quê? Você precisa crer que Deus existe. E que Ele é o quê? Galardoador. Nós precisamos nos aproximar de Deus, crendo que Ele existe e crendo que Ele é galardoador mesmo. Ele gosta de presentear, Ele gosta de abençoar. Então, irmãos, tudo começa na fé. Eu preciso desenvolver essa virtude, eu preciso desenvolver essa graça recebida, a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas não para aí. Então você fique calmo, porque ele vai mostrar algo aqui que é progressivo. Vamos pensar que é uma escada que a gente está subindo. Nós estamos subindo uma escada. O primeiro degrau se chama fé. O segundo, ele vai dizer: associe a vossa fé à virtude. Virtude. A palavra virtude, irmão, no grego, no original, literalmente significa operosidade.
O que é virtude? É algo que põe em movimento. O que é virtude? É poder. Eu falei sobre isso aqui no domingo. O que é virtude? É dinâmica, é ação. O que é que Pedro está querendo dizer, irmãos? Que não existe fé sem operação. Eu estou com a fé, mas uma fé assim para ficar em casa. Só de braço cruzado e deixando as coisas rolar. Não, irmãos, não existe fé sem operação. Os crentes precisam demonstrar sua fé. Vai ter um culto no lar. Os crentes deviam, irmão, bater cabeça, brigar, disputando para ver quem que vai pregar nesse culto. Mas não, misericórdia, um empurra para o outro, um empurra para o outro. Ai, meu irmão, vai você. E o cântico? Me deu um branco aqui agora. Já era para ir com a lista de cântico assim, ó. Os cânticos até por tema, dividido. Não é, me deu um branco. Irmãos, operação. A fé precisa ter operação. A gente tem que caminhar dessa forma. Senão, irmãos, a fé que a gente diz ter nos lábios, com a boca, como João falou aqui, o amor não pode ser só de palavras. O amor, e assim também a fé não pode. Porque, irmãos, a Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? Morta. E as obras sem fé, morta do mesmo jeito. Então, se eu digo que eu creio em Jesus, eu preciso praticar isso. Como é que eu creio em Jesus, mas eu não falo de Jesus para ninguém? Entra semana e sai semana, eu não falo de Jesus para ninguém. É uma fé particular, pessoal? Não existe. A fé, ela precisa de operação, ela precisa de virtude. A gente precisa orar mesmo. Um grupo da igreja de intercessores se levantando, orando, pedindo a Deus que manifeste virtude no meio dos cultos. Virtude. O presbítero Elionai, falando sobre isso na congregação, e despertou o coração de alguns irmãos sobre essa necessidade da igreja orar para que Deus manifeste milagres, sinais, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias no meio do povo dele. Amém, irmãos? E aí é por isso que a gente pega no pé muitas vezes e fala para os irmãos, porque, irmãos, eu creio que Deus está aqui, eu creio que Ele prometeu que estariam tivessem reunidos 2 ou mais no seu santo nome, mas eu também creio que no meio do culto que Ele está presente, Ele, por algum motivo, decide de vez em quando manifestar a presença dEle. Ele pode manifestar isso através de uma oração, Ele pode manifestar isso através de uma criança. O Espírito de Deus quer fazer isso, Ele pode fazer isso. Agora, irmãos, o Espírito Santo é sensível demais, muito sensível. O Espírito Santo não, via de regra, ele não se manifesta num ambiente onde ele está sendo ignorado. O Espírito Santo não se manifesta num ambiente onde as pessoas estão prestando um culto mirrado. O que é um culto mirrado, pastor? É um culto em que eu estou no domingo aqui, mas de 5 em 5 minutos eu olho no meu celular para ver o resultado do jogo do Flamengo. Pastor, isso acontece? Eu sei lá. Eu espero que não. Um culto onde eu estou aqui, mas minha cabeça está em qualquer outro lugar. Esse tipo de culto, irmãos, traz náuseas a Deus. Então nós precisamos revigorar a nossa vida com Deus, a nossa espiritualidade. A gente precisa vir para o culto, de fato, para cultuar. A gente precisa vir para o culto, de fato, para adorar a Deus. Nós precisamos, irmãos, os cânticos que nós cantamos não mudam muito. Não mudam. Nosso repertório é muito assim, tem uma sequência. Então, a gente não aprende a cantar essas canções, será possível? Nós precisamos aprender, cantar com vigor, cantar com alegria, entusiasmo. Ou seja, isso mostra o quê? Movimento. Isso mostra dinâmica. Não tenho dificuldade nenhuma. Os irmãos dizem assim, pastor, fala para o dirigente do culto, meu irmão, eu estava orando em casa e eu estou com vontade de participar do culto. Eu quero participar. Isso mostra que você está em operação. Virtude. Eu preciso ter uma fé que opera. Eu preciso ter uma fé que me movimenta, que me dá dinâmica de vida. É uma coisa que eu me cobro muito e tenho sido cobrado, e graças a Deus por isso, porque na hora que os irmãos não me cobrar mais, significa que os irmãos também não querem nem ver minha cara, né? Mas
Eu me cobro muito essa questão da visita, de estar mais perto dos irmãos e tal. Minha dinâmica, eu peço que os irmãos orem. Ontem eu pedi oração na Cidade Modelo, porque, irmãos, minha dinâmica tem sido assim, de segunda a sexta, de manhã até meio-dia, eu estou na UESB. E de 1 às 5 eu estou na escola, de segunda a sexta. Eu acho que poucos irmãos talvez estão sabendo disso. Eu não quero isso, isso é provisório. Isso é provisório, vou terminar meu estágio, as coisas vão se regularizando, em nome de Jesus, em maio eu estou formando, aleluia, e aí a gente vai tentando ajustar. Mas assim, eu me cobro, eu sei da minha responsabilidade, sei também que tenho que cuidar de minha família, porém, eu quero dizer para os irmãos, tem coisa, irmãos, que não é pastor não, tem coisa que não é pastor não. A gente precisa desenvolver mais essa coisa da preocupação com o outro. Essa coisa de ir na casa do irmão, de querer saber, de se importar. Eu fico muito preocupado quando a gente marca um culto na casa de uma pessoa, porque eu já fico pensando, meu Deus, se for só 3 pessoas, como é que a pessoa recebe a igreja? Porque diz assim, ó, foi convidada a igreja toda. Pelo amor de Deus, nem fala que convidou a igreja toda. Nem fala. Porque a gente fica preocupado com essas coisas. Isso é falta de operação. Nós precisamos ter uma fé que opera. Nós precisamos ter uma fé que nos dinamiza, que nos mobiliza. Senão a nossa fé é morta. Senão a nossa fé é uma fé que está caindo num vazio, num discurso vazio. Nós precisamos operar aquilo que de fato Deus nos chamou a fazer. Cada um aqui tem um dom. Cada um aqui tem uma habilidade. Cada um aqui tem uma capacidade. Então a gente precisa disso. O texto ainda vai dizer que eu preciso associar a minha virtude conhecimento. Presta atenção agora aí, viu? Você nasceu de Deus, é uma pessoa agora cheia de fé, você está buscando, está orando, está jejuando, você quer ver o poder de Deus se manifestar, aleluia. Mas no meio dessa busca, muitas vezes a gente se perde. Então aí a Bíblia vem e diz, ó, você não pode desenvolver fé e virtude sem conhecimento, sem discernimento, sem entender o que é certo e errado. Porque, irmãos, aqui não está falando de um conhecimento místico, não está falando de um conhecimento que os gnósticos diziam, eu estou buscando um conhecimento oculto, uma coisa que está escondida. Não, aqui está falando de conhecimento prático. Eu preciso conhecer as Escrituras. Eu tenho batido nessa tecla. Como é que eu vou ter intimidade com alguém que eu não conheço? Como? É possível? Não é possível. Isso acontece até com as crianças, né? Quando chega uma criança nova, eu percebo isso. As crianças já estão tão acostumadas com o grupinho delas, que para abrir essa panela aí dá trabalho. Já tem uma tampa nessas panelinhas aí, irmão? Já. Mas por quê? Porque ele já tem intimidade, já sabe o nome, já sabe quem é o pai, quem é a mãe. Eles já criaram o grupo deles, o vínculo. Então há uma intimidade, mas é aí que tem que abrir essa panela, tirar essa tampa, né? E deixar que outros entrem, porque eu só vou ter intimidade também com os outros se eu me deixar conhecer e se eles também se deixarem conhecer, um conhecendo o outro. Essa é a dinâmica da relação com Deus. Eu preciso me abrir. Deus já me conhece, claro. Mas experimente abrir seu coração e falar tudo mesmo que está aí dentro para Deus. Suas orações vão ser transformadas. Vão ser transformadas. Você está doente, aí fica orando assim, Senhor, Tu sabes. Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí você vai fazendo esse tipo de oração, amém. Isso pode estar demonstrando uma fé inabalável, é tudo muito bonito, amém. Mas experimente dizer, Senhor, está doendo, e eu não estou aguentando. Mas Deus vai achar que eu sou incrédulo. Nada disso, isso é intimidade, entendeu? Você dá uma de forte diante de um grupo que não lhe conhece, mas quando é alguém que você conhece, que você confia, você abraça e chora no ombro. É assim ou não é? Você dá de forte, a pessoa chega para você, como é que tá? Aí você dá aquela de, né?
Não, imposta até a voz. Não, louvado seja Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas quando vem um amigo íntimo, você corre e chora no ombro, porque isso fala de intimidade. Isso fala de um momento em que você se derrama. Então, conhecimento, irmãos, se você já tem fé, está querendo virtude, você precisa ter esse cuidado. É o equilíbrio. Pastor, para que conhecimento? O equilíbrio da fé é o conhecimento. Você vai saber o que deve fazer. Entendeu? Eu já dei aqui o testemunho de um grupo de jovens que a gente montou para fazer intercessão no mês da mocidade. E aquele negócio que eu já contei aqui para os irmãos, do bicho, que disseram que tinha um bicho dentro da casa. Que bicho é esse? Ele está agora na sala, ele está agora na cozinha, ele está agora nesse quarto. E aí me botaram no meio para matar esse bicho, para pegar esse bicho. Eu falei, e eu ali, irmão, orando, sai bicho, eu te repreendo. E aquela, imagina a cena, devia ser filmado aquele negócio. Hoje eu jamais faria um negócio desse. Jamais entraria num negócio desse, porque isso fala de discernimento, de conhecimento. Deus não precisa de mim para repreender bicho. Eu posso estar aqui e dobrar meu joelho, e o bicho pode estar onde tiver. E o demônio vai sair em nome de Jesus. Então isso é conhecimento. Quando você não tem conhecimento, você ora um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Você fica perdido. Quando você não tem conhecimento, você está no meio de uma sessão espírita e acha que está no meio de um culto. Quando você não tem conhecimento, você ouve você diz assim, no sábado, né? O pessoal no sábado ouve Hernandes Dias Lopes. Aí depois ouve o Silas Malafaia. Aí diz assim, eu já gosto do Hernandes e amo o Silas. Ou seja, ou você não entendeu um, ou você não entendeu o outro, ou você não entendeu nenhum dos dois. Porque eles estão pregando coisas completamente diferentes. Mas você gosta dos dois. Isso é sinal de que você está com falta de conhecimento. Você não está conhecendo, você não está lendo as Escrituras. Então, quando você ouve falar, você diz, eu já gosto desse homem. Eu não vou nem dizer, meu Deus, o Edir Macedo, não é possível que alguém consiga ouvir e dizer assim, eita, que coisa boa. É falta de conhecimento. Sem conhecimento você não vai. Aí você não vai entender. Você vai achar que, porque o pastor critica, misericórdia. Porque é justamente isso. É o conhecimento que vai fazer com que você entenda os processos, como é que Deus trabalha. Não é pela eloquência, não é uma coisa bonita que está sendo falada, irmãos. Deus trabalha na verdade. Amém? A Bíblia diz que Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, um homem que prega o evangelho, ele precisa pregar a verdade. Um culto precisa ter verdade. Senão, não é para Deus. Ele vai dizer também que devemos associar o conhecimento o quê? Domínio próprio. Observe. Primeiro ele vai falar de coisas mais externas, que a gente precisa buscar, que a gente precisa, em oração, ter. Vem de Deus a fé, vem de Deus a virtude, vem de Deus o conhecimento. Amém. Aí agora ele vai dizer o seguinte, quando você tem fé, quando você tem virtude, quando você tem conhecimento, dentro de você as coisas começam a mudar. Amém? Dentro da gente começa a ter mudança. Ele vai falar aqui que você tem que atrelar ao conhecimento, domínio próprio. Irmãos, uma das provas de que o Espírito Santo habita alguém é que essa pessoa não é mais descontrolada. Não é mais descontrolada. Pastor, mas de vez em quando eu me sinto descontrolado. Uma coisa é uma pessoa de vez em quando perder as estribeiras. Outra coisa é uma pessoa, de vez em quando, conseguir se controlar. Vocês não estão entendendo? É claro que a gente pode, um dia, estar na carne, não vigiar, não estar orando o suficiente, alguma disfunção hormonal, sei lá o que está acontecendo na cabeça da gente, que a gente perde as estribeiras. Isso pode acontecer? Pode. Pode não, vai acontecer. Agora, o que não pode, é inconcebível que um filho de Deus, alguém que nasceu de Deus, alguém que tem fé, que tem virtude, poder, que tem
conhecimento, seja descontrolado. O domínio próprio, irmãos, fala de autocontrole. O domínio próprio fala de submissão a Cristo. Eu estou com a vontade de dar uma resposta, mas Jesus está me segurando. Eu estou sendo segurado, eu sinto isso. Irmãos, alguém que é de Cristo tem freio, irmãos. Tem freio. O autocontrole, o domínio próprio é o freio. Nós não somos desenfreados. E aí é que está. Porque, via de regra, o crente ele descamba para dois lados do extremo. Um lado é o ascetismo. O que é isso, pastor? É aquela pessoa que diz que tem que se afastar de tudo e de todos para conseguir ter uma vida de santidade. Ah, meu Deus, eu não aguento mais viver no meio desse povo, então vou me afastar. Eu vou ficar debaixo do edredom em casa. Eu vou ficar nos lugares longe, distante de gente, para eu conseguir desenvolver minha vida espiritual. Isso é ascetismo. Por outro lado, tem a turma, não sei porque é que eu vim para a esquerda, talvez seja uma crítica mesmo, né? Mas tem a turma da licenciosidade. É aquele pessoal que diz assim, Jesus me libertou, e foi para a liberdade que eu fui chamado, então eu posso tudo naquele que me fortalece. E aí tira tudo do contexto, você está entendendo, né? Ou seja, faz o que quer e bem entende. Isso é licenciosidade. Uma pessoa que tem domínio próprio não vai para extremos. Uma pessoa que tem domínio próprio não se curva a extremos. Irmãos, de fato nós somos livres. Amém? De fato temos que desfrutar da nossa liberdade, mas a Bíblia diz assim, não aproveite da sua liberdade para dar ocasião à carne. Não aproveite da sua liberdade para ferir a consciência dos outros. Entendeu? Tem gente que por causa da liberdade que tem, entende na sua própria cabeça que pode ouvir determinadas músicas. Isso é liberdade. De fato, somos livres. Porém, tem pessoas que são tão problemáticas com isso, que aproveitam, que abusam da sua liberdade para começar a querer influenciar outros. Isso daí já não é permitido nas Escrituras. Você tem que ter discernimento espiritual. Principalmente a gente que tem filho pequeno, irmãos. A gente não pode ficar usando a nossa liberdade para contaminar a cabeça dos nossos filhos, que ainda não entendem. Eles não entendem ainda a diferença de uma música que é secular, mas que é inofensiva, que não fede nem cheira. De uma música que é carnal, que é ímpia. Porque no seu bojo, com o seu conteúdo, na sua letra, tem coisas subliminares, tem coisas de duplo sentido. Não tem, irmãos. Então é melhor você frear, se freie. Você tem que ter freio. Ah, mas o meu gosto, né? Isso não combina com quem é de Jesus. Ah, é o meu gosto. Eu agora vou ficar me controlando. As pessoas estão perto de mim e que não gostam do que eu gosto, eu vou ter que me controlar. Isso não combina com quem é de Jesus. Quem é de Jesus vai ter domínio próprio, vai buscar se conter. Isso fala de mudança interior, né? Isso fala de um tempo de submissão a Deus. Aí ele vai falar de perseverança. Do domínio próprio, ele vai dizer, acrescente ao domínio próprio, perseverança. O que é perseverança? É uma paciência que triunfa. Ou seja, eu vou esperar acontecer, eu vou ter paciência, porque eu sei que Deus vai vir, Deus vai agir. Jesus diz, não é chegada a minha hora, calma, vai chegar o momento certo. Perseverança também, irmãos, é uma disposição mental que não se abala por qualquer coisa. E aqui é difícil, fala a verdade. Perseverança, aquele camarada que vai até o fim. Aquela velha ilustração, né, que fala do surdo. O povo tudo xingando, reclamando, não sei o quê. E ele foi correndo, e chegou. Ó, por que você chegou? Não ouvi. Tinha gente falando, foi. Eu nem ouvi. Tem hora que você tem que se fingir de doido, igual a Davi, irmãos, para ser perseverante. Porque você vai receber crítica, você vai receber todo tipo de coisa. Nós vamos lidar com pessoas boas porque foram alcançadas por aquele que é bom, amém? Eu acredito assim. Se eu tenho o fruto da bondade dentro de mim, eu sou uma pessoa boa.
Ruim é que eu não sou, né? Então, pessoas boas, pessoas que já são de Deus, pessoas que já nasceram de novo, mas você também vai lidar com pessoas más, pessoas que vão querer o seu mal, pessoa que vai olhar para sua cara e vai dizer assim, eu não gosto de você, não sei nem porquê, mas eu não gosto. É o diabo. Às vezes é gente da família que quer o seu mal. E o diabo, irmão, não tem idade não, viu? O diabo está perturbando a cabeça até das crianças. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Não sei se vocês viram aí recentemente uma professora que sofreu envenenamento numa sala de crianças. Não vou nem entrar no detalhe. Nós precisamos ser perseverantes, entender que tem gente boa, mas tem gente má. É por isso que a gente não pode fazer igual a Salomão, que abriu o palácio e mostrou todas as suas coisas. Calma, calma. Não fique abrindo a sua alma para qualquer aventureiro, não. Não fique abrindo as janelas da sua alma para qualquer pessoa que não tem vida com Deus, não tem vida de oração. Não. Tem coisas que você tem que compartilhar com gente que ora, com gente que quer o seu bem, com gente que você diz assim, eu vou falar porque eu sei que você me ama e que você vai me ajudar a vencer isso. Perseverança, irmãos, fala de uma mentalidade que foi modificada. Ele vai dizer que temos que acrescentar perseverança, piedade. O que é piedade? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem um conceito de piedade que eu achei fantástico. Ele diz que piedade é a consciência da presença de Deus nos detalhes da vida. O que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que tem consciência de que Deus está comigo em todas as situações. Nossos filhos nos obedecem por amor ou por medo da disciplina? 99,9% é por medo da disciplina. Eles vão descobrir um dia que passaram a obedecer porque nos amam. Mas a questão é que quando você obedece só por medo da disciplina, você só obedece enquanto os olhos de quem você teme está ali. Quando é que a gente tem um temor para não ficar pecando? É só quando a gente está na igreja? É só quando tem alguém que a gente... meu Deus, eu não vou dar vacilo aqui não, porque aqui nessa rua mora uma irmã lá da igreja. Quer dizer que na outra rua que não mora, você pode tocar o terror. Meus irmãos, isso é muito problemático. Você quer ver uma coisa que está um negócio engraçado, irmãos? O povo manda um negócio no WhatsApp e 1 segundo, 2 segundos depois, deleta. Deus é que sabe o que é que mandou. Não fica uma curiosidade dentro de você, não? Ou é só eu que sou curioso? Mas Deus é que sabe o que é que esse povo anda mandando. Deus é que sabe o que é que andam falando, qual é o áudio que está ali naquele negócio, qual era a imagem. Pastor, mas às vezes não é nem nada demais, é porque era para outra pessoa. Eu também sei que isso acontece. Mas eu quero dizer para você, se você precisa de um chicote da sua consciência, do seu pastor, do presbítero, do diácono, do irmão que é líder de alguma coisa na igreja, se você precisa do chicote na sua consciência, porque alguém vai ver, você precisa rever sua intimidade com Deus. Você precisa rever. Porque foi isso que aconteceu com Geazi. O Geazi fez a maracutaia dele lá para pegar a prata e o ouro de Naamã, de um jeito que fosse encoberto. Mas o Deus que tudo vê estava lá. Piedade é isso. Ou seja, eu vou fazer porque é o certo a ser feito. Eu vou fazer. Não, eu vou fazer porque é o correto. Eu vou fazer porque é assim mesmo que eu tenho que fazer. Geisa estava falando que achou, acho que foi R$10, um negócio desse. No trabalho, ela pegou, foi lá e devolveu. Aí os colegas ficaram assim, menina, você é uma pessoa boa, hein? Se fosse eu, botava no bolso. É desse jeito, irmãos, que as pessoas estão. Por isso que nós, como cristãos, somos chamados a uma vida de diferença. Piedade, meus irmãos, piedade. Eu estou trabalhando no Polivalente e de vez em quando chega alguém conhecido lá. E eu não preciso me arrumar, me ajeitar. Ai, meu Deus, eu estava fazendo alguma coisa? Será que a pessoa viu alguma coisa? Não precisa. Porque o que eu estou aqui falando aqui no púlpito é o que eu estou lá vivendo. Eu tenho uma responsabilidade com Deus. Minha consciência com Deus.
Não é, vai que chega algum irmão aqui, pode fazer o teste o dia que você quiser ir. Vou lá para ver se o pastor está trabalhando direito. Pode ir a hora que você quiser, porque de fato, irmão, isso não é para me exaltar, não, isso é obrigação, porque eu sei em quem tenho crido, porque eu sei quem é Deus, e eu sei que Ele tudo está vendo, Ele está agindo, Ele está operando, Ele está falando comigo, ao meu coração, mesmo na hora que às vezes dá uma irritação, viu, irmãos? Dá uma irritação, pensa aí, marcação de prova, uma fila, devia ter umas 40 pessoas, a pessoa chega na hora para marcar, aí eu pergunto, você quer marcar a prova para quê, meu filho? Céus, mar, lua, pelo amor de Deus. Aí eu enquadro a pessoa e digo assim, fica aqui do lado um pouquinho, pense, e daqui a pouco a gente conversa. Tem hora que você tem que dar uma sacudida, irmãos, as pessoas estão, irmãos, parece que as pessoas estão vegetando, não é possível, porque elas estão desligadas. Você já fez prova para quê? Eu não lembro. O que é que está acontecendo, irmãos, com a gente? Está dando uns apagão na nossa mente. E aí eu digo, calma, meu filho, vou lá pegar sua ficha, você vai olhar sua ficha. O pior é quando eu venho com a ficha que não tem uma nota. Quando não tem uma nota é porque a pessoa não passou em nada ainda. E aí quando eu olho, a pessoa está inscrita desde 99. Meu Deus, 20 anos. 20 anos, um negócio que é para fazer em um ano. Irmãos, a gente precisa entender que, sabe, a gente lida com tanta coisa nessa sociedade, não é fácil, mas a gente tem que demonstrar o fruto de quem mora dentro da gente. De quem mora dentro da gente. E eu já estou colhendo o resultado disso. Tem pessoas que chegam lá, senhoras, que chegam para marcar a prova para um neto, que não quer nada com a vida, nem para ir lá marcar, vai. Aí a velhinha vai lá, meu filho, olha esse cartão aqui, meu neto não quer nada, ó. Aí eu digo assim, eu vou orar por ele, como é o nome? Aí tem o nome de um cartão, eu vou orar por ele e tal. Aí ela já chega um outro dia lá que eu não estou, cadê aquele menino? Cadê aquele menino que me atendeu tão bem? Irmãos, nós temos que demonstrar fruto do que habita em nós. Tem uma mulher lá que trabalha também lá, pensa numa mulher burucutu. Eu digo para ela, você é uma delegada, misericórdia, calma. A pessoa chega lá, porque eu estou com esse cartão aqui, eu queria fazer um novo. Hoje não dá para fazer cartão nenhum, não. Aí eu falo, calma, menina, calma. Minha querida, vem aqui, me dá esse negócio aqui. Menina, você andou onde com esse cartão? É misericórdia, está todo esculhambado. Aí eu faço aquela brincadeira. Irmãos, nós temos que demonstrar nos ambientes que a gente está, que quem mora dentro da gente é diferente de quem mora neles. É por isso que as pessoas vão começar a dizer assim, é verdade, tem diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve. Então é isso que Pedro está dizendo aqui. Por que é que eu preciso dessas virtudes? É para me mostrar? Não. É para que as pessoas vejam que nós não comemos do fruto que Adão e Eva comeram. Nós não comemos mais. Vocês não estão entendendo? A gente comeu no passado, mas nós já não comemos mais. Qual foi o fruto que eles comeram? Fala que é a maçã, pelo amor de Jesus Cristo, né? Eles comeram a desobediência. O fruto que o pecador come o dia todo, da hora que acorda, da hora que vai dormir, é desobediência. Então, irmãos, eles precisam dizer assim, eu quero comer desse fruto que esse crente está comendo. Eu quero me alimentar dessa árvore que esse crente está se alimentando. Amém, meus irmãos? É isso, é para isso. Não deu nem para chegar no amor, que é a maior de todas as virtudes, até para homenagear João, que começou o culto falando do amor, mas vai ficar para mais para frente. Vamos orar? Depois de uma mensagem como essa da palavra de Deus, a única coisa que eu posso pedir a Deus é misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos ajude. Nos ajude. Que haja um fruto melhor em nós, em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos. Nós te adoramos pela tua verdade, que é límpida, que é clara para nossas vidas. Pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou em nós, Pai. Ó Deus, nós temos que unir toda a diligência, como a tua palavra diz. Não é fácil viver isso aqui, Deus. É uma sobriedade, uma constância. É necessário, Senhor, abrir mão de tanta coisa para viver na dimensão disso.
O texto vai dizer, meu Deus, que temos que, além de piedade, ter fraternidade. Fraternidade é a capacidade de amar o outro como se fosse o nosso próprio irmão de sangue. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ajuda-nos. Não queremos, meu Pai, ser um ramo que está ligado na videira, sem frutos. Queremos ser um ramo frutífero, Pai. Queremos que as pessoas possam vir até nós e ter o que colher, meu Deus. Que elas possam dizer, que fruto é esse que está dando, diferente de tudo que eu tenho visto nesse mundo. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, ajude-nos, ajude-nos, socorre-nos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai. Nos abençoe, ajude desde as crianças, Pai, que elas consigam mostrar isso na escola, que o fruto que tem na vida delas é diferente. Que os coleguinhas comecem a comentar, ó, fulano é diferente, ele é diferente, ele não é igual a esse povo do mundo, ele é diferente. Ó Espírito Santo, ajude-nos, ajuda cada mãe, cada pai, cada esposa, cada esposo, ajuda-nos a viver de tal maneira, Pai, que o Teu nome seja glorificado, que os gentios possam abrir a boca e glorificar o Teu nome pelas nossas boas obras, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, vem agora como um bálsamo, refrigerando a tua alma e te dando vigor para você prosseguir nessa caminhada. Em nome de Jesus, amém. Dá um abraço aí, seu irmão, deseja a paz, a doce paz de Jesus.